taxa Selic aumentou 13,75% ao ano, cara. Já foram 12 reuniões consecutivas de aumento dessa taxa. E aí, o que a gente tem que fazer, né? O que está acontecendo e principalmente onde a gente pode investir o nosso capital para aproveitar isso aí. Cara, eu montei um resuminho aqui, ó, te explicando tudo que está rolando e principalmente onde a gente pode investir para aproveitar as melhores oportunidades. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Toca a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal Investidores do Amanhã e logo de cara eu já te convido, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente a crescer, o canal só está começando, vai ter muito conteúdo de qualidade aqui, então se inscreve, curte, compartilha com todo mundo que você sabe que quer aprender um pouquinho mais sobre finanças e cara, fica até o final desse vídeo aqui, ó, que eu tenho certeza que eu vou fazer você aproveitar essa oportunidade de altas de juros, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos pro vídeo. Tá, ó, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é essa taxa Selic e para que ela serve, né? Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros do país. Se ela aumentar, tudo aumenta. Se ela diminuir, tudo diminui também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Só que ela tem uma função muito importante, mano. A função da taxa Selic, a grosso modo dizendo, é acelerar ou desacelerar o nosso consumo. Então, pensa aqui comigo. Se a inflação está muito alta, os preços estão subindo exorbitantemente, o que o Banco Central faz para conseguir controlar essa inflação? Ele aumenta a taxa Selic. E por que ele faz isso? Porque ele aumentando a taxa Selic, ele aumenta o nosso custo de crédito, tá? Então, financiar um carro, financiar uma casa, pedir um empréstimo ou até mesmo usar o cartão de crédito são situações que acabam ficando mais caras. Então isso acaba desestimulando o consumo. Pessoas que estavam pensando em comprar uma casa ou qualquer outra situação acabam não comprando e segurando o dinheiro por conta dessa alta de juros. E isso faz com que a gente desestimule a economia. Quando a gente faz isso, a gente faz com que empresas acabem vendendo menos, né? E se empresas vendem menos, elas precisam reduzir o preço para que elas consigam rodar mais produtos, né? Vender mais. E isso acaba reduzindo, abaixando, né, retendo a inflação. Então, isso é o principal meio do Banco Central de conseguir controlar o modelo inflacionário. Da mesma forma, acontece o inverso, tá? A gente viu na pandemia lá, diversas empresas fechando, diversas pessoas perdendo seus empregos, e a gente viu que a economia estava muito desestimulada a comprar, estava todo mundo com muito medo. Então, o que o Banco Central fez? Começou a reduzir a taxa Selic até um nível histórico, justamente para estimular as pessoas a comprar, a consumir, a pedir empréstimo, a determinadas situações que façam com que o consumo aumenta, né? Fazendo assim com que a economia girasse mais. Então a taxa Selic serve para isso, tá? Ou para a gente acelerar o consumo, ou para a gente tentar reduzir esse consumo por algum motivo em específico. Mas pensando na inflação agora, cara, o que está acontecendo para a gente ter uma inflação tão alta? Cara, a gente está vivendo um 2022 bem conturbado, né? Isso não só no Brasil, não. No mundo inteiro. A gente está tendo uma guerra, né, entre China e Taiwan e até os Estados Unidos entrando nessa também, né, por conta dessa disputa territorial, conflito de interesses. A gente está tendo aí agora, vai participar agora, né, de ano de eleição, mano. A gente vai mais uma vez eleger o nosso presidente aqui. Então isso também mexe muito com a economia do nosso país. Além disso, a gente está tendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Que está mexendo com o globo inteiro, justamente por conta do fornecimento de gás, justamente por conta dessa disputa territorial. Então, cara, é outra coisa que está mexendo demais com todos os países, não só os países envolvidos diretamente, como indiretamente. Então a gente consegue ver que, cara, tá sendo uma loucura total, né, mano? Todas essas questões acabam aumentando os preços de commodities, matérias-primas. E aí, cara, seja eles por escassez de produtos, né? Muitos produtos não estão sendo fabricados, está faltando matéria-prima, ou seja eles por uma desconfiança do globo em si, tá? Tá todo mundo com muita desconfiança de quando a gente vai ter mares mais calmos.
Então tudo isso, toda essa situação explica a inflação que a gente está vendo hoje, né? Tanto é que não é só aqui no Brasil. A gente consegue ver que nos Estados Unidos a gente está tendo recorde de inflação, de taxa de juros, e determinadas outras situações, como na Argentina também, cara, a gente acabou de ter um período de aumento de 7,5% na inflação em um mês, mano. Então, para você ter ideia, lá na Argentina o iPhone custa 42 mil reais. Então, cara, todo mundo está passando por uma situação extremamente atípica. E todos esses fatores explicam o que está acontecendo no mundo inteiro, tá? Tá, mas beleza. Agora que a gente conseguiu entender o conceito da taxa Selic, da inflação, o que está acontecendo com o globo em si, cara, vamos pro que importa, né? Cara, onde é que a gente tem que investir? Onde eu posso alocar meu dinheiro para aproveitar todas essas oportunidades? Então, ó, vamos começar pela renda fixa. A renda fixa, né, a gente tem alguns produtos de pós-fixado que são produtos atrelados à taxa Selic. A gente está vendo aí a taxa Selic nas alturas, então não existe local melhor para a gente começar a falar do que investimentos atrelados a essa taxa. E quais são esses investimentos? Cara, CDBs, Tesouro Direto, LCI, LCA, todos esses investimentos são interessantíssimos para a gente estar exposto à taxa Selic, né? Para a gente aproveitar bastante essa alta aí. Além desses 4 modelos de investimentos, a gente tem um modelo de investimento que a gente atrela a nossa taxa ao IPCA. E o IPCA nada mais é que a inflação. A gente está vendo a inflação aí aumentando em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então por que não estar exposto a ela, né? E aí a gente tem um CDB que a gente está atrelado à inflação e ao mesmo tempo a gente ganha uma taxa fixa. Então isso é interessantíssimo. A gente consegue ganhar com a alta da Selic e ao mesmo tempo a gente consegue ganhar, né, sem perder poder de compra com o IPCA desse lado aqui. Então, por que é tão interessante a gente tentar pegar um CDB atrelado a esses dois fatores? Porque geralmente CDBs desse modelo, ele tem um vencimento de 2 anos, de 1 a 2 anos, tá? E como a alta da Selic, ela tá ali justamente para reduzir a inflação, a gente não quer prender o nosso dinheiro por um longuíssimo prazo, porque a gente sabe que a inflação tende a se reduzir. E isso faria com que a nossa rentabilidade caísse, tá bom? Então, é interessante você tentar pegar esse rendimento num vencimento de 1 a 2 anos, porque aí você cai nas melhores taxas de imposto de renda, né? Porque depois que passa de 2 anos, a alíquota cai para 15%. Então, é interessante aí porque você paga menos imposto, né? É mais dinheiro pro seu bolso, beleza? Tá, eu trouxe aqui números, né, pra gente tentar entender um pouco da rentabilidade, tá bom? Dessa rentabilidade que a gente vai ter aportando em renda fixa. Olha aqui, ó. Se a gente colocar R$ 1.000 em um CDB que pague 100% do CDI, você vai ter uma rentabilidade mensal bruta de 1,07%, tá bom? Se a gente descontar o imposto de renda aí, esse rendimento vai ficar em 0,83%. Isso é uma ótima rentabilidade, tá? Para quem está pensando em segurança do ativo, tá bom? Agora, se você segurar esse valor em um CDB de 1 ano, a rentabilidade anual fica em 11%. Que é incrível, né, mano? Para quem não quer se expor à renda variável, tá aí uma ótima opção para você ter uma boa rentabilidade e segurança ao mesmo tempo. Uma outra belíssima opção que a gente pode estar investindo são em LCIs, como a gente falou anteriormente. E aí os LCIs a gente consegue ir no rendimento ainda melhor do que nos CDBs, cara. No LCI a gente consegue na faixa de 90% do CDI. Mas aí agora você deve estar se perguntando, né? Cara, tá, Thales, como assim, mano? Como é que 90% do CDI vai ser maior do que 100% do CDI de um CDB? Cara, porque no LCI, mano, no LCI a gente não paga imposto de renda. Então 90% do CDI no LCI é maior do que 100% do CDI no CDB. Porque no CDB a gente tem que pagar imposto, a gente tem que pagar esta tributação, tá? E agora eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês, ó. Tô colocando uma tabelinha na tela de quanto você ganharia se você investisse R$ 1.000 num CDB, se você investisse R$ 1.000 no LCI, e tô botando aí a poupança também, tá? Para você ver que a poupança é uma péssima escolha, beleza? Agora, para quem gosta de renda variável, a gente tem umas ótimas opções aí, que são as ações e fundos imobiliários. Mas, cara, por que isso? Ó, presta
atenção comigo. Quando a taxa Selic está muito alta, muitas pessoas veem essas taxas exorbitantes por 13% sem risco nenhum. Então o que ela vai fazer? Eles migram da renda variável para a renda fixa. E quando você tem uma mesma oferta e uma demanda menor, né? Menos pessoas querem comprar determinada ação, o que acontece com aquela ação? Ela fica mais barata. Então isso está acontecendo muito, principalmente com fundos imobiliários hoje. Então, cara, eu acho um completo erro você simplesmente sair da renda variável e ir para a renda fixa, migrar, né? Você tem que... A realidade é que você precisa diversificar a sua carteira. Nada impede você ter um pouquinho de renda fixa e um pouquinho de renda variável. Esse, para mim, seria o ideal. Então, justamente essa migração está fazendo com que, cara, a gente entre em um dos menores PLs da Bolsa Brasileira. Já começa por aí. Inclusive, a gente já está com esse PL há já um tempo, né? Então, essa é uma ótima hora de você estar aportando em ações. E, além disso, a gente está vendo os fundos imobiliários, muitas vezes, com um desconto muito alto, né? Então, as pessoas estão saindo do fundo imobiliário e comprando renda fixa. Isso faz com que diversos produtos que paguem ótimos dividendos se tornem muito mais baratos. Então, é uma ótima oportunidade de você estar entrando aí, tentando construir a sua renda passiva. E, cara, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Você quer saber como construir, quanto você precisa investir para ter uma renda passiva de R$500 todos os meses, eu vou deixar um card aqui na tela, aqui, ó, tá mais ou menos aqui, ó, né, nessa região, onde a gente fala exatamente sobre isso, tá? Quanto você precisa investir, eu montei uma carteira lá com vocês, te explicando detalhadamente quanto você tem que ter para receber R$500, tá? Então, fica aí a dica. E agora eu quero saber de vocês, né? E aí, vocês saíram da bolsa? Tá todo mundo investindo em produtos de renda fixa? Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber onde você está investindo e qual que é o seu método, qual que é o seu modelo de investimento. O que você está fazendo agora nessa recessão que a gente está vivendo aí, tá bom? Então, não esquece, se inscreve aqui, ó, compartilha com todo mundo e mais uma vez, né? Eu não vou descansar até você começar a investir. Valeu!